E essa é a parte que vocês mais gostam ou não? Vamos lá. Quantas vezes nessa semana que se passou, você não conseguiu cumprir um compromisso, ou estar com alguém, ou precisou falar, essa semana não dá, está tão corrido? Isso aconteceu? E tem alguém que você está tentando marcar um café, né, Sabrina? E o café não sai porque está tão corrido, você não tem tempo? Você precisou falar isso essa semana? A verdade é que a correria do dia a dia tem nos roubado de coisas importantes. E o tema de hoje que eu quero falar dentro dos novos começos e recomeços é o preço da pressa. A verdade é que todo mundo anda com muita pressa, mas existe um preço muito alto. Eu gosto de pensar que tudo que Deus fez e faz é bom. Ele sempre fez tudo, desde o início da criação do mundo, tudo aquilo que ele se propôs a fazer, é tudo muito bom, é tudo muito perfeito. Mas eu penso que ele esqueceu de um detalhe, de que no século 21, 24 horas por dia seriam insuficientes para nós. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, o que você precisa hoje? Eu falei, eu acho que eu preciso de mais umas 12 horas no meu dia, que aí eu consigo terminar ele bem. Mas a verdade é que ou Deus errou, ou estamos fazendo o que não fomos projetados para fazer. E aí, então, vem essa sensação de que não estamos dando conta, de que o tempo não é suficiente. A gente ativa o 2x e vai embora. Não entende nada e vai embora. A gente ativou o modo turbo em nossas vidas e isso tem atrapalhado nos novos começos e recomeços. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se Jesus ele tivesse hoje aqui no seu lugar, lugar de Fran, lugar de Débora, lugar de Yusuf, o que Jesus faria? Você acha que Jesus viveria na mesma correria que você? Você acha que Jesus viveria na mesma correria que você? Nós entramos em ciclos de pressas, querendo resultados imediatos, querendo respostas rápidas, querendo vitórias sem processo. E aí a gente leva isso para toda a nossa vida. Para tudo que a gente vai fazer, a gente ativou o modo turbo, que é tudo na pressa, tudo de imediato. Só que existe um problema. Existe um preço. E esse preço, ele é alto. O preço da pressa. Mesmo com boas intenções, a pressa, ela pode atrapalhar um novo começo ou um recomeço nas nossas vidas. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Amém? Vamos lá. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Bem, aqui está relatando uma situação que o rei Saul
e Jonatas, eles estavam na guerra, estavam em batalha, eles haviam morrido. E o que era costume acontecer quando isso acontecia, quando isso ocorria? O rei que ganhou, ele vinha para o território do rei que morreu e matava todos da linhagem real. Então, provavelmente, Mefibosete seria morto. Mas a ama dele, a babá dele, que cuidava dele ali, ela, quando recebeu a notícia dessa tragédia, de que Saul e Jonas haviam morrido, ela então, na pressa, pega a criança e sai correndo. E no sair correndo com a criança cai. Sabe aquela coisa de que está ruim, não pode piorar? Pode. A pressa, ela consegue piorar aquilo que já estava ruim. Ele estava aleijado, agora ele está manco. Porque quando o caos chegou, quando o problema chegou, quando o dia mau chegou, ela teve pressa. Ela se sentiu pressionada a dar uma resposta rápida. E por isso, ela pega a criança e sai correndo. Eu não vou falar que foi culpa dela. Com um coração muito bem intencionado, acredito eu. Mas às vezes, com boa intenção, nós deixamos marcas profundas, marcas permanentes, por causa da pressa. A pressa deixou marcas permanentes em Mefibosete. Não podemos apavorar ou apressar quando o caos se instalar. Renata, minha vida está muito bem, glória a Deus. Mas o dia mau, ele chega para todo mundo. E quando chegar, a gente precisa saber que a pressa não é uma opção. Quando o dia mau chegar na sua família, quantas adversidades as famílias têm vivido hoje. São filhos afastados de Deus, marido afastado da presença, mulher que não tem compromisso com o Senhor, e isso afeta diretamente toda a família. Quando chega o problema financeiro, quando chega o problema de saúde, nós não podemos desesperar. Nós precisamos entender que existe um Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas. E é Ele quem está nos guardando. Não podemos precipitar. De repente você toma uma decisão precipitada e aborta aquilo que é um sonho de Deus. Família, querido, é projeto de Deus. Nós não podemos abrir mão da nossa família. O diabo, ele tem investido pesado. Os dardos inflamados do maligno têm sido lançados dia após dia contra as famílias. E nós não podemos deixar. Nós precisamos nos posicionar em oração e fé, que é um dom de você olhar para as circunstâncias e crer que as circunstâncias não vão falar mais alto daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Esses dias atrás foi muito interessante. Eu fiz um café lá em casa e foi às 65 mais. Só de 65 para cima. Mais de 65 anos. E primeiro que você vê que a sabedoria já desacelera, porque o café, a última que saiu lá de casa, já era acho que 20 para 11 da noite. O café começou 3 horas da tarde. E aí foi aquela coisa bem tranquila. E aí elas começaram a compartilhar as experiências. Elas quase não falam, não fui eu, tá? Elas começaram a compartilhar as experiências. E quando uma compartilhou algo que ela vivenciou, a primeira coisa, né, da geração apressada, da geração fala, mas por que você não foi embora? Mas por que você aguentou isso tudo que a senhora está falando? Ela virou para mim e falou, minha filha, eu tinha uma palavra e eu cria nessa palavra. Uma geração que sabe esperar, que entende o tempo de Deus. Uma outra que ela era bem, segundo ela era bem afoita, tudo ela queria resolver no tapa ou no grito. Aí que aconteceu uma situação que ela cercou a mulher na rua, mas que deu uns tapas nela que aí resolveu.
Ela falou, Renata, você sabe como que hoje eu resolvo minhas pendências? Eu falei, não. Estou precisando saber que de vez em quando dá vontade, né? Mas não pode. Ela falou, 3 horas da manhã. Eu levanto, eu sento no meu sofá e falo, Deus, sabe aquela situação? Sabe aquele irmão? Estou tão chateado com ele. Mas isso é problema do Senhor, porque eu sou sua filha. E ela leva para Deus. Ela, toda chateação, todo problema que eu tenho, eu apresento para Ele. 3 horas da manhã. Estou fazendo a mesma coisa, viu, irmãos? Dá certo. E isso é muito bom. Casamento. Queridos, o dia mau vai chegar no casamento também. Casamento é fácil? Só para Bruno. Aproveitar que ele está lá embaixo. Só para Bruno que é fácil, para mais ninguém é. Para mim não é, mas para ele é muito fácil. Você entendeu? E casamento é algo que a gente precisa contar com a graça do Senhor, com o favor do Senhor. E nós não podemos tomar decisões precipitadas. Vocês sabem o que significa a palavra divórcio? Divórcio, vocês sabem o que significa? Sabem? Gente, cri. Vocês sabem o que significa? Não? Quem sabe o que significa, levanta a mão. Quem não sabe o que significa? Algumas pessoas podem até saber, só não pode ter no seu dicionário essa palavra. Porque enquanto essa palavra for uma opção, o seu casamento vai estar sempre ali. Eu continuo ou eu paro? Eu sigo ou eu abro mão? Eu virei, Marcelo, vocês podem me ajudar aqui, por favor? Pode, se der para todo mundo ver, pode ser embaixo. Põe um no dedo do um e outro no dedo do outro. Isso é casamento. Aí tem dia que a gente acorda um pouquinho, só mais assim de lua. Aí o que é que o marido faz? Cede um pouco. Aí tem dia que o marido chega do serviço com muitas coisas que deram errado. E o que é que a gente faz? Não, a gente cede um pouco. Isso é casamento. Estica. Aí Elvira está cansada do casamento. Solta. Pode soltar. Machuca o próximo. Casamento, quando você solta e desiste, você machuca o próximo. Não, daí de novo. Agora pode ser sua vez. Vocês têm 2 filhos, não é? Vamos lá. Põe os filhos. Segura os filhos aí no meio, por favor. Isso. Os filhos. A gente casa, passa o tempo, vem os filhos. E agora? Marcelo cansou do casamento. Marcelo vai soltar. Solta o casamento, Marcelo. Machucou quem? É algo que não pode existir no vocabulário de um servo de Deus. Divórcio. Porque, obrigada, queridos. Nós não fomos chamados para isso. O que Deus uniu, o homem não separa. Dificuldade vai ter, problemas terão. Nós contamos com a graça do Senhor, contamos com uma equipe de pastores preparados. Temos inúmeros recursos, por exemplo, casados para sempre. Entendeu? São recursos para que a gente entenda o propósito de Deus para o nosso casamento. Divórcio não é uma opção. Outra coisa, que o dia mau chega também, queridos. Igreja. Aí vocês vão falar assim, peraí. Gente, tem outra coisa que o dia mau chega. Igreja. Sabiam disso? Pensa um lugar que tem gente que erra como você. Gente que acorda às vezes assim, chateado, como você também acorda. Gente que peca.
gente que precisa voltar atrás e pedir perdão. Quando esse dia chegar, o que fazer? Pastor Miguel, eu estou me desligando da igreja. Não. Nós fizemos um compromisso com o Senhor, nós somos uma família. Eu ouvi uma frase uma vez que a família unida é uma bênção, mas a reunida, a minha, por exemplo, toda vez que reúne, tem briga, não tem como. Mas toda vez a gente reúne. Todo outubro a gente se reúne. Aí termina a reunião, ano que vem não venho mais. Aí outubro está todo mundo lá de novo. Porque o que? É família. Queridos, vocês vão sair daqui com uma missão. A sua família, pai, mãe, tio, cunhado, sogro, vai fazer um feijão tropeiro para agradar todo mundo. Aí um não vai querer a banana frita, o outro não vai querer a couve, o outro não vai querer o temperinho. Se deixar até o feijão, eles tiram do feijão tropeiro. Mas o que acontece? É família, é gostoso estar ali. A igreja é um lugar que o Senhor nos ensina a amar e a perdoar. A gente se relaciona com pessoas tão falhas quanto a gente. Mas não deixemos de congregar, como costumes de alguns, como a Bíblia fala. Não se precipite. Nesse processo de viver em família, o Senhor nos forja. Boas intenções podem ter resultados ruins. A pressa pode deixar marcas permanentes. O segundo tópico é: a pressa nos faz esquecer das palavras que Jesus já liberou sobre nós. Pedro, todos os discípulos, né? Se a gente pegar, tem mais de 10 versículos que Jesus falava: olha, eu estou aqui, mas eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. O outro versículo: é necessário que eu sofra, que eu morra, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mais de 10 versículos de Jesus falando a mesma coisa. Quando os soldados vieram para prender Jesus, está lá em Lucas 18, 10 a 11, como é uma história conhecida, né? Quem está anotando pode anotar. Quando eles chegam lá para prender Jesus, o que Pedro faz? Dá um apagão na mente de Pedro. Pedro esqueceu que Jesus falou várias vezes: eu vou morrer, vou sofrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Então, aquilo que Jesus liberou, na hora que chega a adversidade, Pedro ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. No momento da pressão, nós não podemos esquecer o que Deus falou sobre as nossas vidas. Pedro ali na hora, ele está buscando um resultado imediato. Espera aí, deixa eu resolver isso agora. Queridos, existem coisas que o Senhor está gerando em nós, que o resultado não é imediato. Tem um negocinho chamado processo, que são etapas, que a gente precisa se submeter e viver. Zelo sem o Espírito Santo gera mais ferida do que cura. Pedro estava com um zelo incrível ali por Jesus. Ele queria proteger Jesus do propósito. Então, o zelo sem o Espírito Santo, ele gera mais ferida do que cura. Zelo sem discernimento. Outra coisa que a pressa faz, ela nos expõe. Porque Pedro vai lá, corta a orelha, o que Jesus fez? Espera aí, Pedro, não é assim não. Deixa eu consertar aqui o que você fez. A pressa faz a gente perder tempo. A pressa nos impede de viver com exatidão o propósito de Deus para as nossas vidas. E quantas vezes estamos tirando do caminho aquilo que Jesus coloca para nos aperfeiçoar para o propósito? Sabe aquele irmão, aquele patrão, aquele colega de trabalho proposital que Deus nos deu? Pois é, Ele está nos forjando e nos preparando para o propósito. O irmão da igreja, o patrão, ninguém entra numa estação nova se esquecendo das palavras que Jesus já liberou. Tem uma historinha que conta que foi dada a largada e tinham que cumprir uma prova. E para cada um foi dada uma cruz. E eles tinham que carregar essa cruz, né?
E aí foi carregando. E aí um dos que estavam competindo, ele teve uma brilhante ideia, falou, eu vou cortar porque ela está pesada. A gente vai andando, essa cruz vai ficando pesada. Aí ele cortou um pedaço, gostou da ideia, cortou outro pedaço. A cruz, que era grande, ficou desse tamanho. E aí ele conseguiu avançar e foi. Quando chegou lá na frente, havia um abismo, que era exatamente do tamanho da cruz que foi dado para cada um. Ele só passava se ele tivesse com a cruz. Resultado, só ele ficou. Não adianta a gente querer fugir daquilo que é processo para as nossas vidas. A pressa vai nos impedir de ser e viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Você sabe o que Deus liberou para a sua vida. Você sabe o que Deus prometeu, qual é a palavra do Senhor para a sua vida. É responsabilidade sua zelar para que esta palavra se cumpra. Permanecer naquilo que Deus tem. A palavra que Deus liberou no seu coração não pode morrer. As circunstâncias, elas mudam, mas a palavra de Deus não. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai permanecer. Então, vamos parar de dar ouvido ao diabo. Vamos parar de dar ouvido às conversas torpes. Vamos parar de dar ouvido a qualquer coisa. Menos a palavra. Parece que chega um ponto na nossa vida que a gente está tão acelerado, desejoso de ver o final, que a gente esquece daquilo que Deus nos prometeu. Daquilo que Deus liberou. E Deus, quando Ele libera algo para a nossa vida, Ele não está olhando a nossa situação agora, não. Às vezes, tudo que a gente consegue ver é o que está acontecendo agora. Mas Deus, Ele tem uma visão geral da nossa vida, do propósito por inteiro. Nessa noite, eu creio que Deus vai trazer à memória as palavras que já foram liberadas sobre a nossa vida. A pressa, o ativismo, não vão nos roubar mais desse lugar em Deus. Amém? O terceiro tópico está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. A pressa, ela nos faz querer o que ainda não temos direito. É um texto, né, muito conhecido, é a parábola do filho pródigo. O filho, ele chega para o pai e exige a herança. Ele tinha direito à herança? Sim, só que quando o pai morresse. Então, a pressa, ela faz a gente querer o que ainda não temos direito. E para os judeus, o que aquele filho fez foi desonroso. Foi desrespeitoso. É como se ele dissesse para o pai, eu quero o que você tem, eu não quero a sua presença mais. E é isso que a pressa faz com a gente. A herança é uma bênção, mas a pressa, para ser independente, nos faz querer antecipar as bênçãos. E isso pode nos levar à ruína. E o que aconteceu com esse filho que decidiu pedir de maneira antecipada a herança dele? Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele perde a identidade. E quando perdemos a identidade, vamos para longe do Pai. A nossa falta de programação hoje, a nossa falta de rotina, a nossa falta de administração, a nossa falta de zelo, tem nos levado para longe do Pai. Você acorda assim, a gente acorda com tanta coisa para fazer, e de fato a gente tem muita coisa para fazer. Mas e se a gente se organizar, se planejar, a pressa, ela não vai nos roubar do nosso lugar em Deus. Fazemos tantas coisas, a semana passa e nós não temos tempo para buscar o Senhor. Nós temos tempo para tudo. A gente trabalha, a gente cuida do marido, cuida dos filhos, faz tudo o que tem que fazer. Mas na hora de tirar um tempo para a oração, que é o que vai nos fazer permanecer no propósito de Deus, nós já estamos cansados,
desanimados ou acelerados demais. A gente já está acostumado tanto a correr que a gente já entra por secreto saindo, né? Já entra numa porta saindo na outra. Senhor, obrigada, amém, e já vai embora. A pressa nos rouba da presença do Pai. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é e o que Deus tem feito em nossas vidas. E a pressa, ela nos rouba deste lugar. Ela nos coloca no piloto automático. Nos leva a fazer e não ser. Você percebe que o filho ele perde a identidade porque ele começa a querer coisas que ainda não são dele. Aí ele começa a desejar a herança. E aí ele pegou, gastou tudo, a gente sabe muito bem dessa parábola. E ele estava cuidando dos porcos. E ele começa a desejar a comida dos porcos. Sabe, querido, a insatisfação vai fazer você não se contentar com o que Deus tem te dado. Você quer sempre o que é do outro. Ele quis o que era do pai, ele quis o que era do porco. A falta de identidade, a pressa por ter um resultado logo, estava fazendo ele se afastar da presença mais importante e valiosa que nós temos, que é a presença de Deus. E longe do Senhor nós perdemos a identidade, nós perdemos a proteção e nós perdemos a provisão, que é só o Pai que consegue nos dar. Nós precisamos entender a estação que o Senhor tem para nós e vivermos de maneira abundante e plena na presença dEle. Amém? Esse filho, ele troca os valores por resultado rápido. E quantas vezes nós trocamos os valores por resultados rápidos? Quantas vezes você se alia com pessoas que você sabe que não deveria estar, mas aquela situação vai te proporcionar um bem-estar rápido, algo imediato. Quantas vezes nós buscamos aprovação acima do propósito? Nós fazemos para agradar. E com isso nós perdemos a nossa essência. Quando nós nos afastamos da fonte de vida, nós perdemos a vida. É muito bonito um peixe, mas você já pegou um peixe e tirou ele da água? Se a gente tirar, o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque ele foi criado para estar na água. Da mesma forma, nós, se formos tirados da presença de Deus, se formos para longe da presença de Deus, nós morreremos. E na pressa é o que tem acontecido. A gente está tão acelerado para conquistar tudo, mas estamos esquecendo do principal. Não sou contra você estudar, estuda mesmo, e tem que estudar. Eu mesma, depois de... Bruno está aqui, eu sou horrível em data, nem sei quantos anos, 12, 13, não sei, ou mais. Voltei para a faculdade, para concluir um curso que eu comecei há 13 anos. Aí foi filho. Eu falei, opa, tem eu. Preciso concluir ciclos. É importante estudar, mas eu não posso esquecer o propósito de Deus para a minha vida. Eu não posso encher a minha vida com coisas e esquecer aquilo que Deus tem estabelecido para mim. E é o que tem acontecido, nós estamos afastando da presença de Deus. Jeremias 2,13 fala o seguinte, eu achei muito interessante. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Nós trocamos Deus por aquilo que nós podemos fazer. E Ele é simplesmente insubstituível. A pressa nos impede de desfrutar o caminho. Nós estamos com tanta pressa de chegar no final que nós esquecemos de desfrutar do caminho. E a pressa, ela revela a nossa imaturidade. Quem aqui tem filho pequeno? Quando vai viajar,
Chegou nem aqui em Mantena, aqui nesse posto de polícia. Qual é a pergunta? Já chegou? Gente, é a viagem toda. Ou o que é que faz? Dorme, 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 quando abre o olho. Já chegou? Eles não desfrutam do caminho. Eles só querem chegar. Então, a pressa, ela revela a nossa imaturidade. Nós precisamos entender. Eu acho que às vezes a gente pula no nosso dia a dia. Eclesiastes 3. Existe um tempo para todas as coisas. E aí, aquilo que a gente não está vivendo agora, a gente parece que quer buscar para viver tudo junto e não consegue. Deus, nesse tempo, Ele quer nos tirar desse modo turbo e nos levar para um lugar de descanso nele. Ele quer nos levar para um lugar de entender quem Ele é e quem nós somos. Ele deseja nos desacelerar e nos levar para uma estação de contemplação e contentamento. Existe um tempo para todas as coisas. E se a gente pegar, Deus, Ele não tem pressa. Ele tem urgência. E qual a diferença? A pressa, ela é humana. A urgência é de caráter divino. Jesus, mesmo tendo uma missão urgente, Ele nunca foi apressado. Ele nunca teve pressa. Jesus, ele teve 3 anos para ali preparar os discípulos, para dali eles partirem para a grande comissão, para a pescaria de almas. Ele teve 3 anos. Mas nesses 3 anos, a gente vê na Bíblia que Jesus orou. Que Jesus teve tempo para os amigos. Que Jesus, mesmo indo curar a filha de Jairo, ele para no meio do caminho para curar uma mulher. Que Jesus esperou 4 dias. Meninas, fala aí. Se Jesus é casado e espera 4 dias para ir curar Lázaro, o que ele ouviu? Te avisei. Ele esperou 4 dias. Jesus, ele não tinha pressa, porque quem sabe o seu propósito desvencilha da pressa. Entende o tempo certo de agir. Tem discernimento e precisão. E esperar faz parte do processo de Deus para as nossas vidas. Só que nós não gostamos. Eu não vou perguntar, mas quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. É como se a gente já tivesse acelerado demais. É como se estivesse perdendo tempo. O esperar. Só que o tempo de espera é o tempo que Deus está nos moldando. É o tempo que Deus está nos forjando e nos preparando. Tem uma frase que fala, né? Deus está demorando porque Deus está caprichando. Não, querido. Deus está demorando porque está demorando aqui dentro ser forjado. Aqui dentro ser mudado e moldado conforme o Espírito Santo. Está demorando é por causa da dureza do meu coração. Não é porque o Senhor perdeu a hora, não. Nós precisamos entender que a espera faz parte do processo. E a espera não é fácil. No tempo de espera, nós somos tentados a pegar um atalho. O que Abraão e Sara fizeram? Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, eles só precisavam esperar. O que ela fez? Não, vem cá, vai lá com H, minha serva, e já vamos resolver isso logo. A pressa em resolver se tornou um problema lá na frente. Não saber esperar nos leva a ter atitudes que vão trazer para a gente problemas depois. Jesus, ele não era movido por pressa. Jesus, ele agia na cadência do céu. Jesus, ele era regido pelo ritmo do céu. Ainda que tudo estivesse assim, em ruínas, o que regia ele eram os céus. E é isso que muitas vezes falta nas nossas vidas, o saber esperar. Ah, Renata, mas você está falando de Jesus, Jesus era homem, Jesus era Deus. Então vamos falar de Davi?
Davi, ele foi ungido rei, tinha uma palavra e não assumiu o trono em seguida. Ele passou pelo processo de perseguição. Davi foi perseguido, Saul queria matar Davi. Mas ele entendeu que ele tinha uma palavra e que era necessário. Quem tem uma palavra precisa entender que os processos virão não para te matar, mas para te aperfeiçoar naquilo que Deus tem. Então ele continua perseverando, buscando e entendendo o tempo de todas as coisas. A pressa, ela gera em nós ansiedade e nos faz pegar atalho. Os profissionais da saúde mental vão poder dizer. E eu me peguei assim lá em casa. Liz, vamos, come logo, toma banho logo, vambora. Hoje, aí eu entendi que eu estava acelerando e a gente acaba gerando neles uma ansiedade desnecessária. E eles vão começar a querer fazer tudo com pressa. E aí eu chamei ela essa semana, eu dei uma respirada, uma controlada, porque assim, quando a gente ministra é porque Deus já, bastante aqui dentro. E aí ela estava no terraço brincando, eu cheguei e gritei, Liz, estou atrasada? Eu falei, não, minha filha, eu só estou te chamando. Então a gente está acelerado, isso é um perigo, porque quem está ao nosso redor vai achar que está atrasado. Mas o problema não são as pessoas que estão ao nosso redor. O problema é que nós acostumamos fazer tudo já acelerado, e aí se torna um problema para quem está ao nosso redor. A pressa é correr para aquilo que é importante só na nossa cabeça. A urgência, ela envolve valores eternos, pessoa e propósito. A pressa nos impede de estirar tempo para a nossa família, para as pessoas que amamos. Abrir mão daquilo que não deveríamos abrir. E em novos começos e recomeços, se a gente iniciar com pressa, nós vamos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A pressa, por querer ver o fim das coisas, nos impede de perdoar. E perdoar é algo divino. Nós precisamos aprender a perdoar na nossa caminhada. Ninguém começa algo novo com pendências. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E se não tivermos fé, que é um dom do Senhor, para começarmos um novo tempo, um novo recomeço, ou novos começos, nós não vamos romper. E aí, de repente, você deve estar pensando assim, Deus vai me dar um projeto novo, Deus vai me dar uma coisa nova, eu vou começar a partir de agora. De repente, Deus está querendo um recomeço no seu casamento. De repente, Deus está querendo um recomeço na sua casa. De repente, Deus está querendo um recomeço de compromisso com Ele, pessoal. Você e Ele. E nós precisamos estar atentos. Zacarias 4:10 fala, não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Às vezes, recomeçar vai requerer de nós esforço, vai requerer de nós maturidade, ter fé, porque o Senhor é conosco. Sabe, queridos, eu queria que você se colocasse de pé nessa noite e guardasse essa frase que eu vou falar agora. Toda vez que você escolher pelo novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Toda vez que você escolher o novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Abra mão daquilo que passou. Abra mão do velho. E creia que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Abra mão da pressa. Pede o Senhor para desacelerar até sua mente. Às vezes a nossa mente está muito acelerada. E aí vem a ansiedade, vem as outras doenças emocionais. Eu creio que é uma noite que o Senhor vai nos levar a entender
Assim como os céus, que a pressa não vai nos levar a lugar algum. Que nós precisamos desacelerar e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e ver o que você precisa, o que a gente precisa nessa noite. Está desvencilhando para que ele possa ter liberdade nesse novo começo, nesse recomeço, naquilo que ele tem para estabelecer nas nossas vidas.